E o grande cuidado que a gente tem que ter quando a gente está falando sobre felicidade especificamente é porque quem já me acompanha há um tempo sabe que eu sempre trago essas visões de felicidade muito do que a própria filosofia já trouxe para a gente em forma de conhecimento. A gente tem referências muito bem claras, principalmente da filosofia estoica, que traz ali vários pensamentos que realmente corroboram para a ideia de que a vida feliz ela está muito mais próxima de uma vida simples do que necessariamente de uma vida rica. É claro que a ideia não está diretamente relacionada com as questões de dinheiro especificamente, porque existe um problema na própria conceituação de riqueza que é geralmente algo de longos debates, né? A ideia de riqueza está exclusivamente atrelada ao dinheiro é uma ideia que geralmente ela vem acompanhada de um telespectador distante. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem a impressão de que a felicidade está ligada ao dinheiro, geralmente, em muitos casos, são de pessoas que ainda não atingiram certos patamares de dinheiro o suficientemente para perceber que talvez não seja aquilo. É claro que muitas pessoas têm sim socializações voltadas para coisas materiais, mas em geral, para a filosofia, não é bem assim que acontece, né? O que a gente tem hoje, talvez de mais preciso dentro dos entendimentos ali sobre relação dinheiro e felicidade, tem muito a ver com aquela curva, né? Aquele espectro, na verdade é um espectro, né? Que gira em torno da quantidade mínima e de um certo ponto no gráfico que passa a se tornar problemático. Então, a ideia desse gráfico é que o dinheiro ele realmente tende a aumentar a sua felicidade até um certo nível. Então, se a gente pensar num patamar mínimo, onde você precisa do dinheiro necessariamente para conseguir proporcionar saúde, segurança, dignidade e alimentação, né? O que seriam as necessidades básicas lá da pirâmide de Maslow, né? Essas necessidades básicas para você e para quem você ama realmente são fatores que tendem a aumentar a felicidade, porque se a gente pensar de forma prática, é realmente bem difícil de você conseguir atingir a felicidade quando você está vendo alguém que você ama passando fome ou enfim morrendo porque não consegue comprar um remédio. Então, nesse sentido, de fato, o dinheiro ele é algo que tende a aumentar os seus níveis de felicidade. Até porque o dinheiro em si ele não é a riqueza necessariamente, né? O dinheiro ele é acesso a algumas riquezas. Então, aquelas riquezas que podem ser acessadas com o dinheiro, naturalmente, você vai acessá-las com dinheiro. E nesse sentido, de forma indireta, o dinheiro tende a subir os níveis de felicidade. A grande questão é quando esses níveis eles já são superados, né? Então, quando essa régua dos patamares mínimos ela é superada, a gente começa a entrar no que seria então a parte mais complexa dessa relação dinheiro e felicidade, que tem a ver com o cotidiano, que tem a ver com a busca por sentido, a busca por propósito. Então a gente vê, né, vários exemplos de pessoas que teoricamente têm tudo aquilo que é vendido como felicidade. Então, dinheiro, fama, poder, beleza, enfim, todas essas coisas. E ainda assim essas pessoas, em muitos casos, não se sentem plenas, né? Então, quando a gente passa a entender que esses níveis eles são claramente individuais, né? Cada pessoa experiencia e interpreta a vida de um jeito, mas superados os limites mínimos que você precisa, em algum certo nível o dinheiro ele passa a ser um fator que mais complica do que necessariamente ajuda, né? Então, quando você atinge certos patamares, você tende a começar a se preocupar com a segurança, né? Você fica muito visado. E não só isso, né? Tem a parte também das relações interpessoais que elas passam a se tornar duvidosas. Porque a partir do momento em que você tem muito para oferecer, em forma de dinheiro, de estrutura, de experiências,
você começa a se perguntar, né? Mesmo que talvez não de forma direta, mas você começa, às vezes, a questionar quais são as reais intenções por trás das pessoas que se aproximam. Então, nesse sentido, para as pessoas que realmente valorizam relações interpessoais, para as pessoas que têm esse apego a relações sinceras e honestas, isso passa a se tornar um problema. Porque se a gente pensar no cenário contrário, né? Quando você não tem muito o que oferecer materialmente falando, como forma de financiar experiências, as pessoas que se aproximam, em geral, pela lógica, elas estariam sim se aproximando pelo que você é, né? E não pelo que você proporciona. Então, essa desconfiança em relação a relações, relacionamentos, em geral, isso passa também a ser um problema. E as pessoas que atingem esse nível de consciência a respeito disso, isso passa a ser algo que necessariamente é angustiante, né? Outro ponto que é interessante também, nessa relação entre dinheiro e felicidade, tem muito a ver com o senso de posse, né? Existe uma referência dentro do budismo que diz que a vida é sofrimento, né? No sentido traduzido, né? Acho que a frase original é a vida é dukkha, né? Então, lá nessa referência, traz essa ideia do sofrimento inevitável, porque a gente, quando não tem alguma coisa, a gente sofre por não ter essa coisa. Mas aí, quando a gente passa a ter essa coisa, a gente começa a sofrer com medo de perdê-la. Então, essa ideia de quanto mais eu tenho, mais eu temo pelo que eu tenho, passa a se tornar também algo que pode ser, eventualmente, torturante, né? Essa ideia de que, em algum momento, as coisas que nós possuímos passam a possuir a gente é algo que ela é disfuncional quando a gente fala sobre uma vida com sentido, e aí os propósitos eles passam a se alternar, né? E essa inversão de valores muitas vezes gera em muitas pessoas um certo colapso. E esse cataclisma ele vem associado do apego, né? Então, às vezes a gente sente, né, que talvez aquilo não esteja fazendo bem pra gente, mas por uma questão de apego muito forte, também é muito difícil de abrir mão. É onde as coisas passam a nos possuir. Então, ter esse cuidado, ele é, teoricamente, muito importante para que a sua vida ela atinja, assim, uma certa plenitude. É por isso que, quando eu falo que a felicidade pode ser uma armadilha, não necessariamente a felicidade, como eu acredito, né, como sendo um resultado das suas ações, das suas ideias, de honrar os seus princípios e valores, mas a felicidade que se busca, ela pode ser uma armadilha porque ela está muito próxima do que seria talvez o hedonismo, né? A busca por prazer. E essa correlação, muitas vezes, de felicidade está muito próxima de prazer, ela é algo que para mim é disfuncional e que não funciona necessariamente bem assim, né? Como as pessoas sabem, depois eu devo fazer um vídeo só sobre o que eu acredito ser o conceito de felicidade, que é um pouco distante desse conceito que as pessoas acreditam, né? Como sendo a estereotipização, enfim, sendo o estereótipo de alegria, de euforia. Eu não acredito muito nisso, né? Para mim, a felicidade realmente ela é aquele resultado de como você vive, do que você honra, do que você acredita e de como você interage com o mundo. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Acho que a grande ideia desse vídeo em si, em forma de questionamento, é justamente trazer quais são os reais perigos dessa associação direta entre dinheiro e felicidade e sobre a questão do apego, né? O quão perigoso pode ser quando a gente passa a se apegar a coisas materiais, coisas passageiras, e o quanto que isso pode e eventualmente venha a ser um grande problema. Muito obrigado mais uma vez. Peço que se você gostou, se inscreva, dê o like, compartilhe e muito obrigado.